Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso podcast Bíblia, um Tesouro Escondido. Nós estamos dando continuidade ao livro do Êxodo e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 17, quando o povo do Senhor chega a Refidim. Eu gostaria de ler um texto, mas antes saudar os nossos pastores que estão conosco, o pastor Diniz Preste, Senhor. Pastor Fernando Almeida. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu queria ler um texto aqui para nós começarmos o nosso programa de hoje. Muito bom. Que está no capítulo 17, versículo 6. Diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Agora o povo estava chegando em Refidim. E mais uma vez, insatisfeitos com a escassez, do deserto. Agora com sede, mais uma vez querendo beber as águas, murmurando contra a situação, reclamando com o Senhor. Mas Deus sempre tem a provisão para o seu povo. Queria aqui passar para os pastores quais os tesouros escondidos nós vamos encontrar aqui nessa passagem de Refidim. Maravilha, hein? Tesouro escondido é sempre algo maravilhoso, né? Glória a Deus. Muita gente passa por cima do tesouro e não vê ali. É o homem no campo, né? Quantas vezes aquele homem deve ter passado naquele campo? Tem um tesouro ali. Às vezes a Bíblia é assim, a gente passa por cima e não vê o tesouro que está ali. E uma coisa gloriosa que tem no versículo que você leu é quando o Senhor diz aqui que eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Glória a Deus. A presença de Deus ali. No meio da murmuração, Moisés estava ali aflito novamente, dizendo: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar. O que eu vou fazer com esse povo? E a resposta do Senhor. O homem precisa saber disso. O Senhor está diante de ti. Glória a Deus. A bênção. O homem murmura às vezes como se Deus fosse um Deus de longe. Deus é Deus de perto. O homem às vezes pensa que Deus nos abandonou no deserto. Diante da luta, faltou água. É um momento de aflição. Mas você, ao invés de murmurar, busque a Deus. Vamos ver isso mais tarde lá, né? Os discípulos ali no caminho de Emaús. Uhum. Você fica falando... Que palavras são estas que trocais de uma entre coisa vós? no passado. Porque estáis tristes? Então, o Deus que te tirou, que abriu o Mar Vermelho, o Deus que mandou o maná, o Deus que operou maravilhas, o Deus que fez sinais extraordinários no Egito, ele deixou de ser Deus. Agora faltou água e você quer matar Moisés. A culpa é do pastor, a culpa é do diácono, você quer botar a culpa no outro, é Moisés que é o culpado. Mas Deus está diante de Moisés, mas Deus está diante de você. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. E outra coisa, a rocha está aí. A rocha está no deserto. A solução está aí. O povo, quando clamou diante do Mar Vermelho, foi a mesma coisa. Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que clamas? O Senhor está falando aqui. Quando Moisés foi clamar ao Senhor, o povo devia ter clamado ao Senhor, buscado um milagre. E Moisés estava ali intercedendo ao Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou aqui, eu estou presente. E na nossa vida, a promessa do Senhor não é que nós não teríamos luta, não existe essa promessa na Bíblia. Mas existe uma promessa: o Senhor estaria conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tem vale da sombra da morte. Faz parte. E às vezes você vai andar por ele, mas você não vai temer mal algum por um motivo. O Senhor está conosco. O Senhor está presente. Faltou água? É momento de aflição? Mas para de murmurar. Você tem todos os recursos da graça. Vai jejuar, vai orar, vai buscar o Senhor. Mas água no deserto não tem. Tem milagre. Ele já fez uma vez. Tornou a água amarga em água doce. Ele já fez maravilhas. Não se aflija. Creia no Senhor. Espere no Senhor. Não murmure. Deus vai operar mais um milagre na sua vida. Glória a Deus, que maravilha. A promessa, não é nem promessa, mas a palavra de Jesus é: no mundo
Três aflições, né? Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele já venceu todas as aflições que porventura tenhamos que passar por ela. Jesus já venceu todas elas por nós. Esse texto que você mencionou, eu gosto muito do versículo anterior. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ou seja, antes da aflição vir, ele já deixa a paz antecipadamente. Ó, glória a Deus. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, a nossa vida cotidiana, aquilo que diz respeito àquilo que é humano, o trabalho, a saúde, as batalhas da vida, são de aflições, mas nós já temos a paz em Jesus garantida. Glória a Deus. Glória a Deus. E é muito interessante que a rocha estava ali também. Como o lenho estava lá, nas águas amargas, a rocha estava ali. Não diz a Bíblia que Deus criou a rocha naquela hora. Muito bom. Jesus é eterno. Glória a Deus. Jesus está aí e é a resposta de Deus para o homem. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela está aí, rejeitada por muita gente. Muita gente olha para essa pedra e não espera nada dela. Passa direto às vezes. Passa direto. A solução está ali. O Senhor está sobre ela. É a salvação que vem de Deus. Deus providenciou para nós uma grande salvação. Ela está aí, está diante de você. E você vai lá e você vai ferir a rocha. E aí, aquilo que Deus preparou para o homem. A rocha ferida é Jesus. Glória a Jesus. E ele vai descedentar a sede da sua alma. Você vai ferir a rocha. Jesus foi ferido. Deus permitiu. Deus enviou Jesus e permitiu, no clamor ali do homem, da necessidade do homem, como resposta para a alma do homem, Deus permitiu que a rocha fosse ferida. A lança foi cravada no Senhor Jesus e saiu água e sangue. É a resposta de Deus para o homem. É a palavra de Deus e a vida, o Espírito Santo, que veio da eternidade para descedentar a sede da alma do homem. Jesus, profeticamente, mais uma vez estava ali como resposta de Deus para a necessidade do homem, como um milagre para sustentar o homem nesse deserto da vida. Graças a Deus. E naquele dia haverá uma fonte aberta contra a impureza. Há uma fonte aberta no Calvário. Calvário, E uma coisa que a gente vê é a vida do crente, daquele que foi tirado do Egito pela mão forte do Senhor, com sinais, com prodígios, ela é um milagre. Ela é um milagre constante, né? E quando nós falamos dessa vida aqui, em primeiro lugar, nós estamos falando da vida espiritual. E você vê, cruza o mar, e aí as águas amargas, o lenho, a fome, o maná, a sede, a rocha. Então, é a presença de Jesus constante no meio do povo de Deus. Jesus diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, glória a Deus, até a consumação dos séculos. Então, a gente vê aqui em Israel essa profecia. Jesus presente, Jesus era o lenho, Jesus era o maná, Jesus era a rocha, e ele continua presente na vida da igreja hoje, que é o Israel espiritual, todos os dias até a consumação. Então, a nossa vida é um milagre, porque, espiritualmente falando, o deserto não tem nada para nós. Não tem nada. Não tem alimento, não tem água, não tem descanso, não tem refrigério, não tem sombra, não tem o fogo do aquecer o frio, não tem nada. Tudo que Israel precisou naquela caminhada veio de Deus. Graças a Deus. Veio de Deus. Foi o Senhor que colocou ali, que proveu a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o maná, o lenho, a rocha, a água. Tudo foi providência de Deus para sustentar o povo dele, e hoje é a mesma forma. Como nós somos aqui nós estamos dando um voo de helicóptero, eu me lembrei de um texto, só pegar o helicóptero e dar um pouquinho mais, só uma passada aqui. Eu lembrei de Sansão, que depois de uma batalha, ele tem sede e ele clama ao Senhor: eu vou morrer na mão desses incircuncisos. E ali o Senhor faz a água sair da rocha de novo. E aí o nome, ele fala assim, é a fonte do que clama, que está aberta até os dias de hoje. Ou seja, essa fonte
das águas vivas que descedenta a nossa sede, que é Jesus, está à nossa disposição até os dias de hoje. Ela não findou, ela não secou, ela continua jorrando. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E essa água viva que jorrou é o Espírito Santo que descedenta a nossa alma, refrigera a nossa alma e nos prepara cada dia para continuarmos a nossa caminhada. Elias, quando enfraqueceu lá, foi uma botija de água e um pão cozido na brasa. Então, o maná e a água que o Senhor mandou para ele. Não, eu não te chamei para morrer aí, não. Eu te chamei para cumprir um projeto, e é isso que o Senhor faz conosco, é isso que o Senhor fez com Israel. E no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Maravilha, né? Você saber que você tem aonde descedentar a sede da sua alma. Jesus, essa resposta de Deus para o homem, muitas vezes desprezado. E, novamente, é a murmuração. O homem, às vezes, a gente vê pessoas questionando, diante de certas dificuldades da vida, aonde está Deus? E a Bíblia diz que a resposta de Deus para o homem é Jesus. Como é que eu vejo criança morrendo? Como é que eu vejo guerra? Como é que eu vejo tanta miséria? Não é Deus não é o culpado disso, não. Deus tem uma resposta para o homem. E a resposta para o homem é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus preparou para o homem uma grande salvação. Deus não está alheio à dor do homem. Não, Deus não se importa. Não, ele se importa tanto que ele deu o mais precioso. Ele deu Jesus para resgatar o homem, para tirar o homem da sua dor, da sua miséria, da sua decepção. Você não tem de murmurar contra Deus em ocasião nenhuma. Está aí diante de você. Tudo que você precisa, a resposta de Deus está em Jesus para você. É a sua bênção, a sua porção. Glória a Deus. Agora, eu convido os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vamos examinar agora a partir do versículo 8 do capítulo 17. Eles já tinham sido descedentados, o Senhor abençoou o povo, mas aí veio a batalha. A vida do servo tem o refrigério, tem os desafios, né? Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse a Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Eu queria ler aqui agora o versículo 11. Também é um ensino interessante aqui, nós podemos conversar sobre ele. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim, ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. É interessante que não foi Israel que atacou Amaleque. Nós vemos muitas guerras onde Israel, por uma determinação do Senhor, ele foi e pelejou. Mas aqui foi Amaleque que atacou Israel. E atacou traiçoeiramente. E aí nós vamos ver a origem de Amaleque. Amaleque, a origem dele é Esaú, é o ciúme. E eles atacaram Israel de uma forma assim, covarde. Eles atacam Israel. E aí vem um juízo de Deus sobre Amaleque. Nós vamos ver no final aqui um juízo do Senhor sobre Amaleque. E o Senhor diz que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque é a primeira luta na vida do crente. É a primeira vez que ele vai ver a guerra, a batalha, o ataque do adversário. E Amaleque vem com todo o ciúme de Esaú com Jacó. Por que Deus abençoou esse povo? Que bênção é essa que esse povo tem? E o ataque é traiçoeiro. E a resposta para o crente, as primeiras lutas que o crente vai viver, né? Você se converteu, teve uma experiência com Deus,
você viu os sinais, viu as maravilhas, Deus te sustentando, Deus operando, e agora o adversário te ataca de forma traiçoeira. E o milagre ali estava nas mãos de Moisés erguida. Ele tinha de estar, quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. O crente tem de descobrir isso na nossa vida. A Bíblia é assim, orai sem cessar. As pessoas dizem, como é que pode eu passar o dia inteiro orando? Tem que estudar, tem que trabalhar, cuidar do filho, né? Eu tenho filho, eu tenho afazeres, eu tenho uma coisa. Mas isso fala que nós vivemos de uma dependência do milagre de Deus. O crente vive da oração. O orar sem cessar é o sangue na verga da porta, é o clamor contínuo no seu coração, é o zelo por uma comunhão com Deus. Essa comunhão não pode ser quebrada. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado junto ao Pai. Então, é o clamor, você tem o sangue, você tem a bênção do Senhor, e a sua vitória está na dependência do Senhor. O crente não pode achar que eu já tenho muitas experiências com o Senhor, eu sou inatingível. Não é, não. O adversário é traiçoeiro. Ele vai te atacar por trás, ele vai te atacar covardemente. Não despreze o inimigo. Agora, confie em Deus. Amém. Ponha no Senhor a sua confiança. A sua mão, simbolicamente, ela tem de estar erguida para o céu. Você tem de saber que você está vivendo de um milagre. Deus te tirou das mãos de um faraó, de um inimigo poderoso, mas o inimigo está sempre à espreita. E ele tem ciúme do que Deus fez na sua vida. Ele quer roubar a sua primogenitura que Deus te deu. Não era sua, mas Deus te deu. Deus fez de Jacó o primogênito. A profecia estava sobre Jacó. Tem uma profecia sobre a sua vida, tem uma bênção sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas você vai viver do milagre. Se a mão não estiver estendida para Deus, se você não estiver na dependência do Senhor, o inimigo vai prevalecer. Amém. Agora, tem um fato interessante aqui, pegando esse gancho, alguns elementos que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, Moisés subiu ao cume do outeiro, um lugar elevado, e não foi sozinho. Nessas grandes batalhas, é importante não estar sozinho, não é isso? É corpo, né? É corpo, doutrina de corpo, né? Sozinho a gente é derrotado. Agora, no corpo o Senhor preserva. A bênção está sobre o corpo. Por isso nós precisamos estar integrados ao corpo. A gente vê essa figura de corpo em muitas passagens na Bíblia. E isso é um ensino para nós, é um exemplo para nós. Quando Abraão foi resgatar Ló, ele não foi sozinho. Ele levou, a Bíblia diz, 318 homens nascidos na sua casa. Então, a vitória da igreja é ela lutando unida, né? Quando ela está junto ali, e essa figura de Amaleque, o Diniz falou bem, eu me lembrei lá de Saul, né? Quando o Senhor falou, é para exterminar. E Saul volta e traz o rei... Negocia, né? Traz o rei vivo, traz vacas, traz ovelhas, e não teve acordo ali, né? Então, por quê? Amaleque é isso, é Esaú, é aquele que quer tirar o de mais valioso que nós temos, que é essa herança que foi transmitida. Essa herança que um dia nós recebemos, que Esaú rejeitou. Uhum. Esaú rejeitou. Não foi o Senhor que tirou dele, ele rejeitou a bênção. E Jacó lutou pela bênção. Então, a batalha aqui é essa luta para que essa bênção esteja sempre sobre as nossas vidas. O segurar as mãos ali, né? Fala da oração, né? Fala da oração para que a mão esteja estendida, para que a mão esteja... Orar não é fácil. Orar é uma coisa difícil. Tanto que Jesus fala com os discípulos lá, nem uma hora podeis velar comigo, vocês não estão entendendo o momento. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, a oração,
ela é difícil. O orar sem cessar, mas como é que eu vou ficar de joelho o dia inteiro? Eu vou ficar clamando o dia inteiro? Mas é isso que o pastor Dionísio colocou. É buscar essa comunhão com o Senhor, é o clamor no coração, diante das... Né? Você está discernindo aonde você está, o momento, né? Então, a mão estendida ali, fala isso, e quando a mão está estendida, Israel prevalecia. Por quê? Porque o Senhor era com ele ali. Você está no seu local de trabalho, está ali trabalhando, Isso. mas você está em comunhão com o Senhor. E o servo de Deus é assim, se algo vem ali naquele momento e te ataca, você vai zelar por quê? Pela comunhão, para ela não ser quebrada. Você clama, você pede socorro ao Senhor. A mão tem de permanecer estendida. A mão estendida, o pastor, por exemplo, quando ele impetra uma bênção apostólica, quando ele impõe as mãos sobre alguém, na verdade, a mão está estendida para o Senhor. É do alto que vem a nossa bênção. Não é o pastor que é a bênção. Ele está impetrando uma bênção que é do Senhor, que não é que dele, vem do né? alto. Ela vem do alto. E aqui interessante, nós falamos aqui, o Fernando falou do corpo, Uri e Arão ali sustentavam a mão. A igreja, ela vive disso. Às vezes o livramento vem para mim através da intercessão de um irmão. Com certeza. Porque eu não estou suportando a mão erguida, né? E se a minha mão baixar, a dificuldade vem. E meu irmão está lá intercedendo por mim. Às vezes a irmã está lá na casa dela, eu não sei. E o Senhor dá uma revelação a ela e ela clama em meu favor e vem um livramento para a minha vida. Estou sendo sustentado. É a igreja que me socorre. Eu não tenho força sozinho. Quem se isola peca. O homem não pode viver isolado. Nós vivemos na comunhão do corpo. Esse negócio de crente sozinho, crente em casa, você é crente em casa. Não, você precisa de um corpo. Você é bênção e você recebe bênção. Você socorre e você é socorrido. Agora, o texto bíblico diz que haverá guerra de geração em geração. O Senhor diz que Amaleque vai ser exterminado um dia. Haverá uma vitória final contra Amaleque. Mas Amaleque fala também de Esaú, carnal. O Amaleque fala dessa luta contra a carne. Essa luta não acaba, é de geração em geração. Essa luta ela está sempre presente na vida do crente. E você pode vencer essa luta. Amém. A Bíblia diz que há uma luta do espírito contra a carne. Essa luta é contínua. Quem está prevalecendo nessa hora? Se a mão está erguida para o céu, o crente, às vezes, você vê crente fazendo assim, um esforço muito grande para não pecar. Né? Eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o pecado. Se você se encher do Espírito Santo, é aquela história. Se você é fortalecido, você não vai querer comer bolota de porco. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você não precisa, se você está bem alimentado, você não vai querer comer comida de porco. Agora, se você está mal alimentado, você vai comer comida de porco. A luta do espírito contra a carne é assim. Se você se fortalecer no Senhor, você vence a carne facilmente. Mas se você se enfraquece no Senhor, a carne te vence. E essa luta é contínua. Erga as mãos para o céu. Amém. Viva corpo, obra, igreja, corpo de Cristo. E a vitória vem. Glória Participe das atividades da igreja. Você é corpo. Deus te chamou para ser uma bênção. Você não é ouvinte. À medida que você se fortalecer, a mão está estendida para o céu e a vitória vem. Graças a Deus. Olha, essa palavra é para nós e para aqueles que também estão participando, que porventura estejam passando por esse momento de dúvida. Será que eu consigo servir ao Senhor aqui em casa, sozinho? Ou preciso de estar integrado nas atividades da igreja? Olha, o bom conselho é este. Busque se integrar, busque uma igreja, conheça, até fazer um convite aqui, uma das nossas igrejas, a Igreja Cristã Maranata, para que você possa se fortalecer no corpo e assim vencer as batalhas que estão diante de nós, não é isso? Exatamente. Bom, Fernando, agora podemos passar aqui para Jetro? Já estamos avançando. Encerrar aqui o capítulo 18, que é curtinho. Podemos falar um pouco sobre Moisés, Jetro e o bom conselho que Jetro dá a Moisés. Exatamente. Quando ele olhou o povo, Moisés ali, vamos dizer assim,
governo, né? Aquele que estava à frente. Diz assim, você não vai aguentar. Você não vai conseguir dessa forma. Então, ali houve a separação de homens, né, para estar à frente num grupo dependendo do tamanho ali, tamanhos diferentes, e as demandas menores, essa pessoa que estava à frente, cada tribo, né, seria o responsável por dar uma palavra. E os assuntos mais, vamos dizer assim, maiores, mais difíceis, iria até Moisés. Então esse foi o conselho ali que o sogro deu a ele, e ele fez dessa forma. E foi uma bênção. E isso, para nós, também tem uma figura profética para nós, tem um ensino para nós, que fala de como o Senhor orientou que as nossas igrejas fossem divididas. Os diáconos auxiliando o ministério nas questões menores, naquilo que ele tem autonomia para decidir, para dar uma palavra, para dar um conselho, para orientar, né? E os assuntos mais difíceis iria até o ministério. Então, esse caráter profético, ele é maravilhoso. Quando a gente vê a nossa vida hoje, a nossa caminhada, a forma com que o Senhor tem nos orientado, e a gente olha para a palavra, a única coisa que a gente pode fazer é glorificar o Senhor. Amém. Porque a gente vê a palavra se cumprindo, a profecia acontecendo na nossa vida, o Espírito Santo nos orientando através da palavra, como nós vamos caminhar, e é um processo, né? As coisas vão se aperfeiçoando, o nosso alcance, o nosso entendimento daquilo que é a doutrina ali, nós vamos alcançando mais e mais pelo Espírito e colocando em prática, e o nome do Senhor vai sendo mais e mais glorificado na nossa vida. Retrocedendo só um pouquinho, Jetro, sogro de Moisés, ele vai levar Zípora, a mulher de Moisés, filha dele, ao encontro de Moisés com seus 2 filhos. Provavelmente Moisés, enquanto ele estava lá enfrentando o faraó, Zípora ficou, pelo que a gente deduz do texto, ficou com o pai dela no deserto. E Moisés ele leva a filha e os filhos ao encontro de Moisés, para prosseguirem na caminhada para Canaã. E ele era sacerdote. Ele não era de Israel, mas ele era sacerdote. E é um descendente de Abraão. Então ele conhecia o Senhor. Não era do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que ele ouviu o que Deus havia feito no Egito e se maravilhou. Ele se maravilhou quando ele tomou conhecimento do poder de Deus, do que Deus havia feito. E ele confessa ali que não tinha Deus como esse Deus de Israel. E é muito interessante porque nesse encontro dele com Moisés, ele leva um conselho para Moisés. E Moisés convidou ele para prosseguir, né, com ele. E ele não quis prosseguir. E isso fala de muita gente que veio para a obra, reconheceu quem é o Senhor, teve uma experiência com Deus um dia, sabe que Deus é maravilhoso, que Deus faz. Moisés testemunhou também, né? Depois que ele já tinha ouvido, mas Moisés deu testemunho. Quantas coisas ele. Deus fez até ali, né? Tinha feito ali. Moisés deu testemunho. Ele participou, ele deu um conselho maravilhoso para Moisés, de muita sabedoria. Ele foi útil ali. Fala daquilo, né, que foi dito aqui, do grupo de assistência, né? Olha, você não pode pensar que um homem vai ser tudo na obra. Ainda que Deus esteja usando alguém, não existe super-homem, não existe ninguém insubstituível também. E ele deu um conselho sábio para Moisés. Olha, a obra não pode ser... Deus não quer de nós sacrifício. Deus quer o melhor de cada um de nós, mas ninguém precisa fazer sacrifício na obra. Não é você sozinho, Deus vai usar a outros também, Deus pode usar a outros. Mas ele não quis prosseguir com Moisés. E às vezes nós vemos isso, é triste. Pessoas que não são nossos inimigos. Ele não era inimigo do povo de Deus, pelo contrário, ele tinha uma experiência, ele era um sacerdote. Mas ele não quis
eu não vou. Leva minha filha, leva... E tem pessoas que são assim, são amigos da obra até. Leva, tem conselhos bons, nos ajudam, mas vão conosco. Não, eu não vou prosseguir, não. Eu vou ficar aqui na minha religião. Muito bom. Naquilo que eu ouvi um dia, eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei que o que Deus está fazendo com vocês é maior do que eu tenho visto, do que eu sei das maravilhas que Deus fez, estou maravilhado com o seu testemunho, mas vão conosco, Jetro. Não, eu não vou, não. Isso a gente vê, isso é triste, mas tem. E o convite do Senhor é que nós façamos parte desse povo, um povo que vai alcançar a bênção. E aquele negócio, né? Às vezes você tem o seu cargo, né? Mas eu batismo com o Espírito Santo. Rapaz, eu até creio, é maravilhoso, mas na minha igreja não permite. Eu não vou. Não, vai conosco, vai buscar essa experiência. Não, eu sou sacerdote Midian, eu tenho um cargo aqui, eu não posso largar. Mas, olha, sua filha, não, leva minha filha, leva meu genro, leva meus netos, mas eu vou ficar aqui, porque sabe como é que é, né? Eu sou de Midian, eu vou ficar aqui. E a bênção está em Isaac, a bênção está em Jacó. Não, mas eu vou ficar aqui. Tem um texto... Tem um convite. É um convite, o homem não é obrigado, né? Não. Tem um texto que o Senhor Jesus diz assim: aquele que não aborrecer pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, e até aborrecer a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Então nós temos que ter essas renúncias para poder seguir em frente, seguir o Senhor, não ficar para trás, que essa colocação foi maravilhosa, né? Um homem de um bom conselho, conhecia os grandes feitos do Senhor, mas não quis acompanhar. Sacerdote, mas não quis ir em frente. E o conselho dele foi do Senhor. Foi do Senhor. Foi do Senhor. Entendeu? Então, e uma coisa que a gente vê hoje, quando esse conselho aqui, quando nós o colocamos em prática, né? Primeiro, como era a característica daqueles que estariam à frente. Então, seja um diácono, seja hoje, falando de hoje na nossa vida, seja um obreiro, o Senhor mostra aqui as características daquele que vai estar ali naquele papel. E quando isso está funcionando na igreja, isso é uma bênção. Muito bom. Chefe de 1000, chefe de 100, de 50 e de 10. 50 e de 10. Então, o seu tem 50, o meu tem 10, não importa. O seu tem 100, o meu tem 10, não importa. O que importa é ele funcionar. E quando ele funciona, é uma bênção para o ministério, foi uma bênção para Moisés. Ele falou assim, você vai desfalecer se você não fizer isso. Você não vai suportar se você não fizer isso. Então, quando ele colocou isso em prática, e quando a gente vê isso funcionando hoje, isso é uma bênção na vida da igreja. Você vê os irmãos assistidos, sendo cuidados, né? O amor daquele que está à frente pelos membros do seu grupo, né? E trazendo ao ministério aquilo que é assunto do ministério para que as decisões sejam tomadas, né? E aquilo que é a vontade do Senhor seja colocado em prática. Então, quando nós vemos isso funcionando hoje, da forma que Deus orientou aqui, isso é uma bênção na vida da igreja. Amém. Bom, queridos, nós já estamos encerrando o episódio de hoje e eu queria ler o texto do próximo episódio. Capítulo 19, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Nós vamos parar aqui, entrando no deserto do Sinai, e no próximo episódio nós vamos falar de coisas maravilhosas. Acompanhe aqui o nosso podcast e deixe aqui no chat também aquilo que você tem aprendido, as suas experiências com o Senhor. Eu tenho certeza que isso será muito edificante. Um abraço aqui aos pastores, alegria estarmos juntos. Muito bom, glória a Deus por essa oportunidade. Um abraço fraternal a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.